Hoje nós falaremos de alguns valores que se perderam, nós voltaremos no passado, falaremos daquilo que era realidade na igreja do primeiro século. Nós estaremos falando nesse vídeo da igreja primitiva e se você se interessa pelo assunto, fique comigo pelos próximos minutos. Graças a Deus, eu me chamo Davi. Eu acho que eu e você nós não podemos negar em nenhum momento que a igreja primitiva ela é o modelo para todas as igrejas nos dias atuais. Se nós precisamos de alguma igreja para nos espelharmos, para realmente nós sermos este modelo, com certeza nós devemos olhar para a igreja de Atos. Isso porque quando nós vamos para Atos 2, os versículos de número 42 até o 47, nos mostra do porquê essa igreja é uma igreja modelo para todas as igrejas ainda nesta geração. Atos 2 vai dizer para mim e para você o seguinte, dos versículos 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bem, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu gostaria de me ater neste momento apenas no versículo de número 47. Porque ali nós extraímos 4 princípios que nós vimos que estão se perdendo nas igrejas dos dias atuais. Primeiramente, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que eles perseveravam na doutrina do apóstolo. E eu pergunto neste momento, qual era a doutrina dos apóstolos? Eles professavam, eles ensinavam a fé em Jesus Cristo e eles pregavam o evangelho de arrependimento. Nós vamos ver Pedro pregando em Atos 3 para que as pessoas que escutaram nas suas próprias línguas, para que eles se arrependessem. Nessa passagem nós vamos ver que 3.000 almas se converteram. A sã doutrina que é dita aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos, para mim e para você nos dias atuais, significa que nós devemos perseverar na palavra de Deus. Eu e você devemos permanecer na sã doutrina, naquilo que a Bíblia manda eu e você fazermos. Esse valor, ele precisa ser resgatado para as igrejas atuais, porque muito está sendo perdido. As igrejas elas não estão mais pregando a sã doutrina e somente um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção. E não era esse o evangelho pregado pela igreja primitiva. Como eu disse, era pregada a fé em Jesus Cristo e o evangelho de arrependimento. O segundo princípio que nós devemos resgatar para as igrejas dos dias atuais é a comunhão. No grego, quando nós vamos estudar comunhão, descrita ali, significa koinonia. E essa palavra em grego quer dizer para nós nos afastarmos dos interesses pessoais, dos interesses egoístas que muitas vezes eu e você nós temos, e nós estarmos trabalhando em comunhão por algo de interesse mútuo da igreja. Ou seja, quando nós deixamos de fazer algo particular e nós fizemos algo mútuo em favor, em prol da obra do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a comunhão descrita nessa passagem no qual nós lemos. Uma comunhão onde nós deixamos os nossos interesses e trabalhamos para a obra de Deus. Ou seja, quando nós temos uma comunhão com Deus, nós também temos comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos, primeiramente, ter comunhão com Deus para nós nos afastarmos dos interesses pessoais e nos unirmos nos interesses da igreja. Terceiro ponto que nós precisamos resgatar para as nossas igrejas. A palavra de Deus no qual nós lemos vai dizer que eles repartiam o pão. E aqui nós podemos entender de duas formas. Repartir o pão literalmente, ou seja, alimentar outras pessoas nas nossas casas. E isso, para eles, era um momento de evangelização. Era o momento em que eles partiam o pão, mas era também o momento em que eles pregavam o evangelho de arrependimento. Um outro ponto que nós podemos entender em repartir o pão, descrito nessa passagem no qual nós acabamos de ler,
vai estar remetida à Santa Ceia do nosso Senhor Jesus, quando Jesus ele foi repartido entre os apóstolos. Quando fala partir o pão ali, era um momento de reunião das pessoas. Vizinhos, irmãos, parentes, pessoas conhecidas ou até mesmo não conhecidas, mas era um momento de comunhão, era um momento de partir um pão, era um momento de ser pregado o evangelho, era um momento de recordar aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado para eles. O último ponto, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que eles perseveravam na oração. Nós vamos ver que tudo que a igreja primitiva elas faziam era precedido de oração. A liderança dava um bom exemplo de oração. Quando nós vamos para Atos 3, no início do versículo, vai dizer que Pedro e João estavam indo ao templo orar, e nesse caminho um milagre aconteceu. Um coxo de nascença foi restaurado a sua saúde e ele entrou em direção ao templo para adorar e a louvar o nosso Senhor Jesus. Eles oravam intensamente a Deus no momento de perseguição, Atos 4:31. Vai dizer para Deus transformar as ameaças que eles haviam sofrido em coragem para pregar o evangelho poderosamente. E nessa passagem de Atos 4:31, nós vamos ver que o local tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho de Deus poderosamente. Nós vamos ver também em Atos 12:5 a igreja reunida orando pelo seu líder. Pedro estava preso e neste momento, através da oração, a resposta de Deus foi mandar um anjo até a prisão para libertar Pedro. O que eu quero te dizer neste momento é que quando uma igreja ora, abre um ambiente para milagres. Quando nós vamos para Atos 13:1-3, a igreja de Antioquia, nós vamos ver que algumas pessoas, alguns profetas foram levantadas neste momento. Barnabé, Simão, nós vamos ver também Saulo serem erguidos, escolhidos pelo Espírito Santo para serem missionários. Só que nessa passagem nós vamos ver que mesmo tendo a confirmação do Espírito Santo de Deus, que eles deveriam ser enviados para pregar esse evangelho de arrependimento, eles não foram antes da bênção, eles não foram antes da oração. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento é o seguinte: essa igreja ela só perseverava na doutrina dos apóstolos, eles só perseveravam na comunhão, eles só perseveravam no partir do pão e eles só perseveravam na oração por conta de uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos do poder. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O segredo da igreja primitiva é que era uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Então, se a igreja primitiva é o nosso modelo, se a igreja primitiva é para quem nós devemos olhar, eu não preciso falar que nós precisamos ler mais da palavra, que nós precisamos ter mais comunhão com os irmãos, que nós precisamos partir o pão, participar da ceia, e nós também precisamos cada vez mais orar. E tudo isso para que uma igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, mande para o máximo de pessoas que você conseguir, porque semanalmente nós estaremos fazendo vídeos falando da palavra de Deus para que o reino dos céus seja cada vez mais edificado. E o meu desejo no meu coração neste momento é que você que está assistindo esse vídeo seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus.